no Instagram, né, essa mensagem, essa palavra, vai ficar gravada no Instagram. E hoje é uma mensagem sobre o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Pode tomar assento, fica à vontade. Não vai ser uma mensagem muito extensa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas aquelas pessoas que crê, que acredita que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. Então, uma mensagem hoje, essa semana Deus colocou uma mensagem no meu coração, falar sobre as boas novas. Boas novas. O que significa boas novas? Boas novas, qual é o significado do Evangelho em hebraico? É boas novas. Boas notícias. A gente está vendo um tempo nas televisão, nos jornais, nos rádios, as pessoas estão somente falando notícias de coronavírus, notícia de morte, notícia de doença. Sábado agora eu estava vendo o Datena, na Bandeirantes, foi o tempo todo só notícia ruim. Não vi uma notícia boa ele falando. Porque, irmão, é um acontecimento. O mundo só anuncia notícia ruim, notícia de doença, notícia de morte. Mas do Evangelho, Jesus, nós anunciamos uma boa notícia. Amém. Amém. Amém? Nós temos uma boa notícia. Nós temos uma notícia boa. O Evangelho é uma boa notícia. Amém? Não é uma notícia ruim. Viver com Jesus, conhecer Deus é uma boa notícia. Então, o povo hoje está impregnado na sua mente, no seu coração de má notícia. Só escuta má notícia, porque já se tornou um hábito de escutar má notícia. Então, irmãos, essa noite a mensagem é uma boa notícia. Amém. Deus tem uma boa notícia para você. Amém? No hebraico, o Evangelho significa boa notícia. No livro do profeta Isaías 52, versículo 7, diz assim: Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, os que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem e o que faz ouvir a salvação. Ele, desde Sião, o teu Deus, reina. Que maravilha, hein? Amém. Que palavra maravilhosa essa. Que palavra, quão formosos são os pés daquelas pessoas que anunciam notícia, boas novas. Boas notícias, que anuncia o Evangelho. Irmãos, a única boas novas, o único Evangelho que traz boas notícias é o Evangelho de Jesus. O mundo estava num caos, o mundo estava em treva, as pessoas viviam no vale da sombra da morte, morrendo. E Deus diz no livro de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 17 diz, que muitos não falam, no 17 diz que Jesus, ele não veio para condenar o mundo, Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para trazer uma notícia ruim, Jesus veio para trazer uma boa notícia. Uma boa nova. Jesus veio para trazer salvação. Jesus veio para trazer milagre. Jesus veio para trazer cura. Jesus veio para trazer coisas boas. Amém. Para anunciar milagre, para anunciar a paz. Jesus veio para aquelas pessoas que não estavam em paz, que vivia perturbada, sofrendo, no sofrimento, na dor, ou no leito ali de sofrimento, e aquela pessoa ouviu o Evangelho, ouviu a boa notícia, e creu na notícia, e creu no Evangelho, e o poder de Deus se manifesta na vida daquelas pessoas que crê.
Por que muitas pessoas sofrem, estão no vale da sombra da morte, sofrendo, sem salvação, em depressão, com doenças, com vírus até, e as pessoas estão sendo contaminadas, e por que existe essas trevas na terra? Isso aí é o pecado destruindo a criatura de Deus, os filhos de Deus. Mas Deus, Jesus, sempre tem uma boa notícia. E a notícia dele é, naquele lugar onde a treva, ele vem trazer a luz. Aquele lugar onde não tem paz, ele vem trazer a paz. Então, isso é o Evangelho, é o poder de Deus para transformar, para mudar a situação, para mudar o caos ali, que está ali tudo destruído, e trazer ali restauração. No lugar onde a morte está triunfando, Jesus vem e traz a vida, a salvação. Que evangelho maravilhoso, né? Isso é boa notícia. Isso é boa notícia. Ali quando Jesus foi para a cruz, o mundo, as trevas, os romanos gritaram: Deus acabou, ele morreu, já era. Essa era a notícia que eles falavam ali, mas eles não sabiam. Eles não sabiam que no terceiro dia Jesus, ele ia surgir dos mortos, ia gritar, ia anunciar a salvação. Jesus ressuscitou. Isso é uma boa notícia. Amém? O Evangelho é o Evangelho que Jesus morreu pelo nosso pecado, Jesus padeceu por nós, levou sobre si todo o sofrimento, toda a dor, levou na cruz, mas lá na cruz ele morreu, gritou na cruz: está consumado, entregou o Espírito dele por nós, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Amém. E ele está vivo, irmão. Amém. E ele está vivo. Essa é a boa notícia. Amém. Amém? Que maravilha essa palavra, né? Então, para anunciar, ouvir a paz. Ouvir a paz. Então Jesus vem anunciar a paz, e nós estamos aqui anunciando a paz. Estamos aqui proclamando a paz. E depois ele fala para anunciar o bem. Amém? Bem. Anunciando o bem. O bem, coisas boas. Coisas boas, anunciar coisas boas. Vemos um tempo onde está sendo anunciado só coisa ruim. E nós, como cremos no Evangelho, somos seguidores de Jesus, nós estamos aqui para anunciar coisas boas. Que existe coisa melhor do que ver uma pessoa. Eu já vi muitos milagres, muitas curas de Jesus fazer, milagre de cura e coisas maravilhosas ele fazer. Existe um bem maior do que ver uma pessoa sofrendo em cima de uma cama ali, gemendo com dor, com uma enfermidade de morte, com câncer, e aquela pessoa ali, ela crê em Jesus e recebeu uma oração e se levantar dali curada. Isso é o Evangelho, isso é coisa boa. Então, quando você vê alguém sofrendo, quando você ver falar de alguém que está sofrendo sem ter coisas boas na vida dela, e sem ter paz, sem ter alegria, sem ter salvação, fala de Jesus para ela. Fala de Jesus. Como Felipe falou para Natanael: eu encontrei Jesus. E eu encontrei Jesus, irmão. E é por isso que eu estou aqui falando de Jesus e falando das boas novas, falando das boas notícias, falando de Jesus. O Evangelho em hebraico significa boas novas. Amém? Amém. Coisas boas. Então, Deus tem coisas boas para nós. Naquilo que nós cremos, acreditamos e recebemos é o que nós recebemos. Amém? Amém. Então, continuando aqui a palavra, que vamos abrir Isaías 60, Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Para levar boas notícias aos pobres. O Espírito de Deus me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado e anunciar
liberdade aos cativos, e libertação das trevas e os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito oprimido, e eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém. Então isso é glorioso. Isso é boas novas, é boa notícia. Aqueles que estão presos, estão acorrentados, estão presos em si, no pecado, na morte, nos vícios, na dor, no sofrimento. E o Evangelho, o Espírito do Senhor Deus vem sobre mim. O Espírito de Deus vem sobre a tua vida e te unge e te tira desse lugar de tormento, de sofrimento. Tira as vestes de tristeza, de sofrimento, e coloca veste de alegria. Amém. O Evangelho significa simplesmente boas novas. Que coisa maravilhosa, né? O Evangelho significa boas novas. Boas novas de salvação. Foi exatamente isso que os primeiros seguidores de Jesus entenderam e começaram a se referir, e a proclamação da notícia da vinda ao mundo do Salvador da humanidade. Como? Com boas novas, ou o Evangelho. Amém. Então, desde lá, 2000 anos atrás, os seguidores de Jesus, até hoje, eles continuam com essa missão. Esse é o nosso propósito aqui na Terra. E manifestar o Evangelho. Cada um de nós somos chamados para um propósito. O propósito está na tua vida. Se você não estiver em Jesus, não estiver no teu propósito, você está em vão aqui na terra. Não está cumprindo aquilo que Ele te deu para fazer. E essa missão, essas boas novas, essa boa notícia para ajudar as pessoas, os que estão tristes, oprimidos, sofrendo em cadeias de morte, de dor, padecendo. O Evangelho tem esse poder de libertar essas pessoas. Então, anuncia o Evangelho. Fala de Jesus para as pessoas. É um desafio. A vida prática cristã é viver o Evangelho. Não somente muitos só anunciam o Evangelho, mas temos que viver com a nossa vida, a vida de Cristo, e anunciar ela para as pessoas que estão sofrendo sem salvação na terra. A palavra Evangelho no grego significa simplesmente boas novas, ou boas notícias. Mas o Evangelho não trata de boas notícias comum, do tipo, meu time ganhou no domingo, ou passei um final de semana ótimo. É assim, de coisas tão importantes que precisa ser divulgada para todo mundo. Mas nos tempos bíblicos, boas notícias é importante, normalmente era apresentada para um rei ou nas praças públicas. Hoje, quem faz isso é a mídia, a televisão, os rádios, os jornais, hoje as redes sociais, os veículos da internet que tragam essas notícias. Glória a Deus, que maravilha que muitos estão nas redes sociais anunciando o Evangelho, falando das boas novas de Jesus. Continua anunciando Jesus. Foi exatamente isso que os primeiros seguidores de Jesus fizeram, anunciar o Evangelho. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que nele crê. Então o Evangelho tem esse poder quando é anunciado, quando as pessoas crêem nesse Evangelho. Olha só, Jesus falou sobre muitas coisas. Às vezes as pessoas acabam se perdendo nos detalhes
e perdendo de vista o significado mais amplo da sua mensagem ou do seu evangelho. É interessante perceber que o próprio Jesus explicou qual seria a coisa mais importante do evangelho, da sua mensagem, logo no início do seu ministério na terra, quando falou para os judeus na sinagoga da vila onde foram criados, Nazaré, diligentemente daqueles da sinagoga que deram uma Bíblia para Jesus, naquela época composta apenas pelo Velho Testamento, para que eles escolhessem um texto para ler e comentasse. A prática normal, quando havia um rabino mestre, visitante, no caso de Jesus, ele escolheu um texto do profeta Isaías, conforme em Lucas relata no capítulo 4, 18. E Jesus chegou no templo e pegou ali os rolos da lei e abriu a palavra e escolheu exatamente esse versículo que eu li para os irmãos aqui, Isaías 61. E ali Jesus ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar, falar do evangelho, os pobres. Os pobres não é só pobre de alimento, mas pobre aqui na mentalidade. Pessoas com a mentalidade pobre, pessoas que sem salvação, sofrendo. E ali Jesus fala também para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha só, assim está o mundo hoje. As pessoas estão pobres na mentalidade, pobres espiritualmente, pobres financeiramente, porque muitas pessoas têm na mentalidade delas que elas nasceram pobres, que vão morrer pobres. E o Evangelho também tem esse poder de mudar a mentalidade das pessoas. Tirar esse pensamento de negativismo, que ela é pobre, é necessitada, essa crença falsa, e trazer o Evangelho. Ele traz valor, ele restaura os conceitos das pessoas e traz o Evangelho também. Ele tira a pessoa de uma situação de miséria, não somente espiritualmente, mas também materialmente, e coloca essa pessoa numa posição de prosperidade, de abundância. Estão entendendo? Então, ele falou, Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Primeiramente, foi os pobres. E depois enviou para proclamar libertação para os que estavam cativos, os que estavam presos na religião, presos no mundo, preso pelo sistema, preso pelo pecado, preso cativo pelo sofrimento. O Espírito de Deus, ele veio com esse propósito de ungir e usar alguém para proclamar o Evangelho. E o Evangelho está sendo anunciado aqui. Está sendo anunciado na televisão, está sendo anunciado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Muitos estão ouvindo, outros estão com os ouvidos tapados, outros estão com os olhos fechados, não estão enxergando. Mas o Evangelho tem esse poder de dar vista, de abrir os olhos espiritual. Mas o que deixa a pessoa cega espiritualmente, ali diz, para dar vista ao cego. O pior cego é o cego espiritual. Esse é o pior cego. Quem está vendo, quem está ouvindo, mas não crê, não acredita. A cegueira, que significa? Semana estava estudando sobre a cegueira espiritual. A cegueira espiritual nada mais é do que a pessoa que não tem entendimento. Porque diz a palavra de Deus que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para elas não ver, não enxergar
a luz do Evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus, não compreender, não entender, e aí ela fica cega. Mas o Evangelho, o Espírito Santo tem esse poder de abrir os olhos. Então Deus está abrindo os olhos. As pessoas parecem enxergar, elas creem, acreditar. Porque quando você crê, acredita no Evangelho, acredita nas boas novas, os seus olhos são abertos, os entendimentos são abertos e você começa a entender, começa a compreender a palavra de Deus e começa a entender, porque as trevas saem. O que é as trevas? As trevas é a ignorância, a falta do conhecimento de Deus. E aí você passa a ouvir e começa a entender, a palavra começa a entrar, a luz começa a entrar e as trevas é banida, as trevas, a escuridão, a falta de conhecimento sai e você começa a enxergar e sai da miséria, sai da pobreza, a tua mentalidade começa a prosperar, a tua mente começa a prosperar e você começa a entender e as cadeias que te prendiam do pecado, da morte, do inferno começam a se romper e você começa a ser restaurado e receber vida abundante. Amém. Que maravilha, né? É o Evangelho. Ali diz, né? Libertação para os cativos, restaurar das vistas ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. Foi isso que Jesus falou, irmão. Ele pegou o livro da lei, pegou o Velho Testamento e leu Isaías 61. Maravilha, graças a Deus que eu saí dessas cadeias. E essa noite muitas pessoas estão recebendo essa luz que é Jesus, que nos ilumina. Que maravilha. Ao final, Jesus, a leitura, fez um comentário muito simples. Foi extremamente poderoso. Disse a profecia de Isaías, feita há cerca de 750 anos antes, acabaram de se cumprir nele. Jesus ali apresentou assim a sua campanha, ou seja, ele disse publicamente a razão pela qual tinha vindo ao mundo, a qual o significado do seu ministério na terra. Ele quis dizer com essas palavras, ele veio implantar o reino de Deus por meio da nossa libertação, do domínio do pecado e o reino de Deus a todo local aonde a vontade de Deus, a vontade do Pai é feita, independentemente da circunstância e da vontade das pessoas. Jesus falou sobre o reino de Deus. Muitos momentos do seu ministério incluiu uma referência a ele, formosa a oração do Pai Nosso. E ele nos ensinou a pedir a Deus que nos mande o seu reino. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. Então Jesus, ele veio para implantar o reino de Deus nessa terra. E como é que o reino dos céus, a mensagem do reino, as boas novas do reino dos céus na terra, é o Evangelho. É as boas notícias, é chegar com a salvação de Cristo. E Jesus ali, anunciando o reino dos céus, o Evangelho de cada um de nós. Agora eu pergunto, qual é o seu Evangelho? Qual é o seu Evangelho? Qual é o Evangelho que você está crendo? O Evangelho qual é? Ou é uma religião? Religião não salva. Qual é o Evangelho que você está acreditando? Esse Evangelho que você está acreditando não está te salvando, não está te transformando, não está abrindo os teus olhos, não tá tirando as cadeias. Não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, ele abre os olhos. O Evangelho, a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. O Evangelho liberta. Jesus falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vós tenha
vida e tenha com abundância. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E qual é as obras do diabo? É deixar as pessoas cegas no pecado, presa, cativa. E o Evangelho liberta. Que o teu Evangelho, você está escutando aí, não te libertou, você está ouvindo um Evangelho que não é o de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus liberta, cura, salva, prospera a pessoa, vida abundante, vida eterna, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo. E aí vai, o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho que você está crendo, que boas novas você gera. Que boas novas você gera. Porque quem tem Jesus tem boas novas. Quem tem Jesus, meu irmão, tem boas notícias. Gera boas coisas. Quem tem Jesus anuncia coisas boas. E qual é a coisa boa que nós temos maior? É Jesus. Nós temos os olhos abertos. Nós somos livres do pecado. Nós temos a graça de Jesus. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos tanta coisa boa para anunciar para as pessoas. Que coisa boa você gera a partir da sua vida, para a sua família, seu companheiro de trabalho, seus amigos. Coisa boa que você gera para eles. Que você não está gerando nada, é porque não está no propósito. Porque nós fomos chamados para ser filho e gerar a semelhança de filho. Afinal, são elas que definirão o seu legado neste mundo e também definirão como as demais pessoas reagirão à sua passagem nessa terra. Qual a impressão que você está deixando para as pessoas? É forte isso. Será que as suas boas novas são marcadas pelo perdão? Boas novas é perdão. Hoje ainda eu escutava uma mensagem, pastor aqui perto, sobre perdão. Quando a pessoa que tem boas novas, tem Jesus, ela tem misericórdia. E quem tem misericórdia, tem perdão. Quem não perdoa, não tem misericórdia. Pelo amor ao próximo, pela fé, pela misericórdia, ou a sua ênfase nos seus direitos, na sua intolerância, ou na promoção das suas discórdias, e assim por diante. Forte isso. Aprenda com Jesus. Divulgue boas novas. Ajude a libertar as pessoas que estão presas. Seja uma boa notícia para as pessoas. Isso é forte, né? Anuncie e fale das boas novas para as pessoas. Manifesta as boas notícias. Fala! Anuncia! Se não falar, se não anunciar, como ouvirão? Que não se vocês não pregar, não pregar, como ouvirão? Não é verdade? Então, para ajudar as pessoas a sair das suas dificuldades, para sair do seu sofrimento, das suas cadeias, nós temos um Jesus, no Evangelho das boas notícias da graça, para tirar essas pessoas dessas cadeias, para manifestar o reino de Deus aqui na terra, o Evangelho das boas notícias. Hoje eu estava meditando naquela mensagem que Jesus estava, os discípulos estavam dentro de um barco atravessando o mar, e ali Jesus veio caminhando sobre as águas, e ali os discípulos, eles ficaram assustados, com medo, né? E olharam para Jesus e gritaram, um fantasma, né? E Jesus veio caminhando sobre as águas, veio caminhando ali, no meio daquela tormenta, e ali eles com medo. E Jesus falou para eles: por que vocês estão com medo? Estão apavorados?
sou eu, Jesus. Jesus falou que ele viria até eles, está com eles. Então, Jesus, ele sempre vem. Ele não nos deixa na mão. E ele veio ali e entrou no barco deles. E eles passaram a outra margem. Então, Jesus, ele só entra, o barco só entra numa vida, numa pessoa que convida ele. Como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar ele entrar, ele vai entrar e vai cear com aquela pessoa e aquela pessoa com ele. Então Jesus, ele quer estar contigo, quer ter aliança contigo, mas você tem que querer ter uma aliança com ele, tem que abrir a porta do teu coração, tem que abrir a tua vida para ele entrar. Se você não abrir, não vai entrar, vai ficar batendo ali. Deixa eu entrar aí, mas a pessoa, não, Jesus, eu consigo sozinho, eu posso sozinho, eu venho sozinho, e aí a pessoa vai sozinho. E aí, sem Jesus, até vai um pouco longe, mas vai chegar uma hora que vai começar a afundar. E aí quando começar a afundar, porque a maioria das pessoas hoje prefere afundar. Como Pedro ali começou a afundar, e porque olhou para o vento contrário, olhou para as suas condições, e tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E Pedro gritou, Senhor, me salva! E Jesus estendeu a mão dele e pegou Pedro pela mão e levantou ele. Porque a maioria das pessoas afunda quando tira os olhos de Jesus. Bota a sua confiança no seu braço. Olha para os ventos contrários, olha para as coisas ruins, olha para as má notícias. E não ouve a boa notícia de Jesus. Eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero abrir os teus olhos, eu tenho alegria para você, eu tenho alegria, eu quero te tirar dessa depressão, dessa dor, desse sofrimento, dessa situação, eu quero te tirar daí. E Jesus tira. É só você crer no Evangelho, é só você crer em Jesus e acreditar nessa boa notícia. Essa é a boa notícia. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé então, para nós orar. Você que está no Instagram aí, quiser colocar teu pedido de oração, nós vamos orar por você, tá bom? A boa notícia é que Jesus, ele não desiste de ninguém. Jesus está sempre batendo ali, anunciando, usando os seus mensageiros, seus evangelistas, seus pastores, seus apóstolos, seja lá quem for. Jesus às vezes Jesus usa até uma mula para falar e a pessoa não ouve. Usa os passarinhos, até o galo lá para falar com o Pedro, a pessoa não ouve, não quer ouvir uma notícia. Mas a notícia ruim está ouvindo. Amém. Notícia ruim quer ouvir, mas notícia boa não quer. E a boa notícia é Jesus. Amém. 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 Maravilha esse Jesus, né? Jesus, ele tem uma boa notícia para você. Amém. Ele veio para nos salvar. Amém. Então vamos fazer uma oração nessa noite. Amém. Você aí também, vamos orar. Amém. Amém. Você que se encontra nessa hora, como diz, nessa situação aqui, você se encontra numa situação de dor, não consegue sair desse lugar. Eu quero dizer para você que Jesus te ajuda a sair daí. Amém. Jesus, ele está aqui, ele está em qualquer lugar onde você está, e você invocar o nome dele aí, ele vai te socorrer aí onde você está. Amém. Talvez você esteja numa situação difícil, ou conheça alguém que está numa situação difícil. Clama por Jesus agora. Clama por Jesus. Clama por Jesus, porque Jesus tem esse poder. O poder das boas novas. O poder do Evangelho. Está disponível para todo aquele que crê. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas e que faz ouvir a paz. Amém. A paz para você, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Ele diz a Sião, o teu Deus reina. Amém.
Então tem paz para você, tem salvação para você, tem cura para você, tem jeito para você, tem. Você se encontra ali triste, Ele tem alegria para você, Ele tem paz para você, Ele tem milagre para você. Tem, só você crê nele. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, amém, no nome de Jesus, onde se encontra uma pessoa nessa hora, com seus olhos fechados, seu entendimento, não consegue crer, não consegue acreditar. Agora, Espírito Santo, amém, Tu nos ungiu, Espírito Santo, Tu nos ungiu, Espírito de Deus, Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém. O Espírito de Deus vai sobre a tua vida nessa hora. O Espírito Santo, ele vai em qualquer lugar. Aonde você está aí, o Espírito Santo está indo sobre ti. Amém. Ele está indo aí, você que está assistindo aí no Instagram, ele está indo sobre você. Sim, ele está indo aí sobre você para te ajudar. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, abra o teu coração nesse momento e recebe a salvação de Jesus. Recebe o milagre, recebe agora a restauração, recebe agora a vida abundante. Vida abundante, receba agora a vida abundante. Jesus está te dando vida abundante agora. Ele está tirando essa tristeza do seu coração, está colocando alegria. Ele está tirando essa dor, está tirando essa enfermidade, está tirando. Só Jesus pode curar e arrancar a pessoa das cadeias da angústia, das cadeias da tristeza, da depressão. Jesus está te tirando agora, está te curando. Talvez você não está, mas talvez você conheça alguém que se encontra nessa situação agora. Começa a orar para essa pessoa. Peça a Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão dessas pessoas. As boas notícias chegam até ela, a paz chega até ela, a salvação chega até ela, o bem chega até ela, as coisas boas chegam até a vida dela, porque ela só tem ouvido, desde então, só notícia ruim. Notícia ruim, pessoas, eu tenho sofrido tanto e só tenho recebido notícia ruim, mas eu quero falar para você que você, essa noite, recebe uma boa notícia. Notícia boa. Receba uma notícia boa. E essa notícia boa é Jesus. Está te curando, está te salvando, está te restaurando, está te trazendo boas novas, está te trazendo esperança. Talvez você estava sem esperança nessa hora, Ele chega com esperança. Talvez você estava sem paz nessa hora, Ele chega com paz. Amém. Receba essa paz. Você precisa simplesmente crer no Evangelho, crer em Jesus e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E crer no teu coração que Jesus está te restaurando agora. Porque Ele promete restaurar. E Ele está restaurando. Ele tem vida abundante. Ele está te dando vida abundante. Ele tira essa mentalidade pobre que você não pode, você não consegue, você não tem, eu não posso. Essa é uma mentalidade pobre. Ele tira essa mentalidade pobre de você e te dá uma mentalidade próspera. Eu consigo, eu posso, eu sou vencedor, eu consigo, Jesus é comigo, Ele me abençoa, eu sou abençoado. Você não é um miserável, você não é um pobre, você não é um doente, você não é um preso, você é um livre, você é um abençoado, você é um curado, você é um abençoado. Você crê, você confessa aquilo que você acredita, que você fica acreditando nas crenças limitantes aí, que eu não consigo, eu não posso, você vai ser assim. Mas se você mudar, a metanoia, mudança de pensamento, é arrependimento. Então, o Evangelho tem esse poder. Quando você se arrepende, quando você pede perdão para Deus e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, acontece uma transformação na tua mentalidade. Uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de vida. Aquela cegueira no teu entendimento, e você não compreendia, não entendia o Evangelho, não entendia as coisas de Deus. Essa cegueira espiritual é arrancada dos seus olhos, e os seus olhos começam a ser iluminados. Amém. A verdade entra em você e a mentira sai, a mentira sai, porque esse é o Evangelho, é uma boa notícia. Ou você prefere, ou você quer viver a vida toda assim. Você escolhe sair da prisão
abrir os olhos, entender e vir para a salvação, ou ficar no vale da sombra da morte, da escuridão. Então esse é o Evangelho de Jesus. Ele vem para tirar do vale da sombra da morte e trazer para a vida. Amém? Amém. Amém. Então Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a todo o pessoal lá Amém. do Instagram. Lá vamos encerrar aqui a transmissão e fica na benção. Amém, irmãos? Amém. Então é isso, quando a gente começa a pregar no Instagram e começa a entrar muita gente ali, tu quer pregar mais, né? Ia falar mais, né? Um monte de gente olhando ali, né? E aí a gente vai se empolgando, né, meu senhor? E é benção. Então vamos fazer uma oração final então. Pai, em nome de Jesus.